Você acredita que é possível acabar com o sentimento negativo? Sim ou não? Sim ou não? Não, Elis! Acredito que controla. Ruda, será? Rosana, eu não acredito. Cris, sim. Nathalie, sim. Muito bem. A gente não acaba e a gente não controla. A gente lida. Por quê, minha gente? Porque a gente tem uma possibilidade no nosso campo. Nós temos todas as possibilidades em sentimentos e emoções, ou emoções e sentimento. Lembrando que emoção é uma descarga elétrica, né? A gente tem, então, um estímulo, já vou falar disso, a gente tem um estímulo e a gente tem uma descarga elétrica fisiológica, né? Por exemplo, quando a gente leva um susto, alguma coisa aconteceu, nossa mente inconsciente captou e a gente levou um susto. Na hora a gente tem uma reação, uma descarga elétrica e depois com o nosso cabeção, com todo amor e respeito, a gente interpreta esse susto, a gente começa a dar um significado para o que a gente começa a sentir, tá? Então, a base, então só voltando um pouquinho, nós não controlamos e nós não acabamos, não exterminamos, porque nós temos livre-arbítrio, nós podemos sentir o que for. Agora, qual que é a base do seu sentimento? Grey, Isabela que tá chegando aqui, Fabi, Beta, qual é a base? Por que que eu sinto medo quando eu tô falando com um público, quando eu tô diante de uma plateia, e a Fabi não tem esse medo, por exemplo? Por que que eu tenho uma angústia aqui no peito quando eu penso na possibilidade de ter um relacionamento amoroso e a Eriquinha não tem essa angústia no peito? Por conta das nossas crenças. Aquilo que nós acreditamos a partir de tudo que vimos, você que já me acompanha sabe disso, de tudo que nós ouvimos, vai criando um sistema sutil, mental. E quando a gente tem uma possibilidade de uma parceria, possibilidade de fazer uma live ao vivo, possibilidade de gravar um vídeo, quantas pessoas nesse processo que começou esse ano, de tantas transformações planetárias, começaram a trabalhar muito mais com a internet, mas morrem de medo de uma câmera, morrem de medo de gravar um vídeo. Por quê? O que é que essas pessoas acreditam? O que está por trás desse medo? O que está por trás de uma angústia? O que está por trás de um sentimento, dentre aspas aí, negativo? As nossas crenças. Esse é um processo inconsciente. E tem mais um processo dentro do que eu chamo de um depósito inconsciente, como nós temos lá dentro, tá? Porque não é dentro, é uma frequência, né? Nessa inconsciência, nessa mente inconsciente. Além das nossas crenças, nós temos, por exemplo, os nossos valores. Presta atenção no que eu vou dizer. Quando eu tenho um sentimento desconfortável, eu preciso, de novo a Camila vai falar disso, eu preciso olhar para aquilo que é importante para mim. Eu vou contar um caos meu, que aí fica mais represento melhor, né? Eu tinha uma pessoa, uma colega durante um tempo, e ela era conhecida por sempre ser atrasada. E uma vez ela me pediu para ajudá-la numa questão, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. E eu falei para ela, fulana, é o seguinte, eu vou lá, vou estar no café, tal horário. Eu tenho outros compromissos. Fechado nesse horário? Fechado nesse horário. Para mim, valor de respeito ao outro começa com horário. Tem horas que sai totalmente do nosso controle, mas eu, Camila, tendo esse valor, horário, respeito, né? Religiosamente, é claro, tem coisas que acontecem, mas a gente precisa dosar, não pode ser uma regra, não pode ser uma regra, pode ser uma exceção, né? Só que essa pessoa que eu marquei, avisei, confirmamos, cheguei no café, dei lá 10 minutos, já começou o quê, minha gente? Um comichão. Por quê? Começa a mexer com um valor que eu tenho, é um processo inconsciente. Eu já tenho essa clareza de quando eu me sinto desconfortável, eu vou começar a olhar para que valor está sendo desrespeitado. O que é que eu não estou respeitando? Não é o outro. O outro é só um termômetro. O outro é só um gatilho. O contexto, a pessoa. Mas o que eu sinto ou é a base, minhas crenças e ou os meus valores. Então, não ter chegado no horário e ter dado 15 minutos sabendo que essa pessoa ela sempre atrasava, o que fez eu fazer para que eu saísse daquele desconforto que meu corpo estava fazendo eu sentir? Fui embora. Fui para minha casa, para os meus compromissos. Mas Camila, que absurdo, eu preciso pagar o preço de respeitar o que é importante para mim. Respeitando sempre o outro, sim, porque o outro também é importante para mim, mas
Será que você que está nessa live comigo, querendo saber como é que eu acabo com o sentimento negativo, será que você tem pagado o preço e respeitado o que é importante para você? Será que esse sentimento, essa angústia no peito, esse medo, essa tristeza, esse desequilíbrio, esse desconforto diário, será que realmente você está respeitando o que é importante para você com os seus familiares, com o seu trabalho, com o horário, com as tarefas domésticas, com fazer aquilo que é importante para você no dia a dia, respeitando sim o máximo que você puder o outro, mas quando se sentiu desconfortável, quando teve um sentimento, sabendo que nós não controlamos, a gente aprende a lidar. Sabendo que a gente não mata um sentimento, porque nós temos esses sentimentos, todos eles como possibilidade em nós, será que a gente está pagando o preço e respeitando o que é importante para nós? Quero que você reflita isso e já já eu vou passar um passo a passo para você, não só no racional, mas é que tem pessoas que gostam dessa organização, para que você passe a lidar cada vez melhor com esses ditos sentimentos negativos. Olha aqui o que eu trouxe para vocês, essa foi uma frase que surgiu para mim hoje, quando eu estava preparando agora uns minutinhos antes essa nossa live. Olha só, os sentimentos negativos não servem para nos ferir, eles servem para nos servir. Eu já vou explicar sobre isso, vou repetir. Os sentimentos negativos não servem para nos ferir, eles servem para nos servir. Servir de quê, Camila? Servir de GPS. Servir de demonstração para você que está aqui comigo, para mim. O que é que eu preciso transmutar? Quais são as crenças por trás desse sentimento? Quais são os valores que não estão sendo respeitados? O que eu preciso curar em mim? Como é que eu faço para então ter uma nova programação diante de uma possibilidade de um relacionamento amoroso? Diante de uma possibilidade de uma sociedade? Diante de uma possibilidade de fazer ali o meu crescimento na carreira, a minha promoção acontecer? Então, os sentimentos negativos, minha gente, eles não servem para nos ferir. E tem pessoas, Camila, pelo amor de Deus, que técnica eu aplico? O que eu faço? Eu preciso tirar essa dor do meu peito. A primeira coisa que você precisa fazer para que essa dor do peito saia é ter consciência. Não é colocar para debaixo do tapete, porque colocar para debaixo do tapete é um outro processo inconsciente que é mandar para a sombra. E aí eu vou abrir o meu primeiro parênteses, eu e os meus parentes. Laura não tá gostando desses parênteses não. Mas vamos lá. Muitos têm se falado sobre lei da atração, certo? Eu falo disso também dentro das leis universais, lei da vibração. E a gente entende, para quem cada vez mais se aprofunda nessa questão, né, dentro também da física quântica, que nós temos um campo eletromagnético, que o poder da mudança da nossa realidade está no nosso sentir. 95% da força da transformação é o nosso sentir. Se eu começo a sentir, por exemplo, muita tristeza, ou se eu tenho uma tristeza, eu já sei que isso faz eu ter mais do mesmo, eu começo a ter medo de sentir tristeza. Olha o bololô, olha a loucura que começa a virar, a pessoa fica ansiosa, ela fica desesperada. E aí as pessoas me perguntam, tá, e o que eu faço? A primeira coisa é, você precisa trazer para a consciência quais são as crenças, quais são os gatilhos, quais são os termômetros que te faz sentir essa tristeza. Ou quais são os valores que você não está respeitando e por isso essa tristeza. Porque sim, você pode ir lá aplicar uma técnica, ficar bem naquele momento, só que diante do mesmo gatilho, diante do mesmo termômetro, essa tristeza vai vir. Porque não mudou, porque não transmutou, porque não diminuiu essa amplitude de frequência que é o sentimento. O sentimento é uma amplitude de frequência, é uma energia. Então, não tenha medo de entrar em contato com o seu sentimento. É isso que principalmente eu ensino no método Descrençar. Tem diversas técnicas para você reprogramar suas crenças, mas principalmente tem consciência. E quando eu falo consciência, eu não estou falando de uma parte do córtex, da razão, da dois mais apenas, porque é importante, obviamente, tudo que nós temos no nosso sistema, no nosso corpo, tem uma função, é importante. Só que não adianta eu ficar só aqui no racional, eu preciso trazer o sentimento. Eu preciso entrar em contato com ele. Não dá para eu tomar uma pílula azul para acabar com aquela dor, ou qualquer que seja,
o imediatismo, o fast food o tempo inteiro? Porque ele vai se repetir, esse mesmo sentimento vai se repetir. Por quê? Porque eu não acabo com o sentimento. Eu aprendo a lidar com ele, aprendo a me fazer perguntas, aprendo a trazer consciência, aprendo a diminuir a amplitude de frequência dessa emoção, desse sentimento. Então vamos lá, como é que eu lido com esses sentimentos? E eu sei que vocês querem aprender sobre isso. Como é que eu lido? Tá bom, Camila, eu já entendi que eu não acabo com o sentimento, que eu não controlo um sentimento. Para de acreditar que vocês controlam, vocês não controlam. Porque vocês só vão passar a controlar, se essa é a palavra, quando vocês descobrirem ou quando vocês fizerem um processo de identificação das crenças. Vocês vão estar diante de um gatilho, de um termômetro, como eu chamo, os meus alunos sabem o que é isso. Eu estou diante de uma pessoa que é um termômetro para mim. E a partir do sentimento, entre aspas, negativo, lembra que ele não é um sentimento negativo, ele não vem para ferir, ele vem para nos servir, para nos dizer o que é que a gente precisa curar. A partir desse termômetro, a partir desse gatilho, eu começo a me perceber as minhas crenças, perceber os meus valores, perceber esse rompante que é, por exemplo, diante das minhas sombras. Então, eu quero fazer, antes de dar esse passo a passo, eu quero fazer um exercício rápido, simples. Quem quer complexidade é a nossa mente, é o nosso ego, tá? Mas respira aí onde você tá. Para um pouquinho com o chat. Traz presença. Respira. Inspira pelo nariz comigo. E quando você estiver inspirando, faz um barrigão. Coloca a barriga para fora. Expande o diafragma. Você segura um pouquinho o ar. E quando você segura o ar, você consegue sentir até a batida do seu coração. E aí você solta pela boca. De novo. Sente o seu corpo. Diz aí para você mesmo. Eu tô bem? Pergunta para você, eu tô bem? Nesse momento na live com a Camila, numa sexta-feira, falando desse controle de sentimento negativo, ou de acabar com o sentimento negativo. Eu tô bem? Se a resposta for sim, descrençante, agradeça, excelente, tá tudo bem nesse momento. Se a resposta for não, se pergunte, esse sentimento é algum valor que eu estou desrespeitando em mim? O que é que nesse momento que está aqui, no meu contexto, na minha casa, no escritório, nessa festa, seja lá onde for, nesse momento, o que é que eu estou desrespeitando? O que é que eu desrespeitei em mim hoje? O que eu aceitei que o outro fizesse, porque não foi o outro quem fez, ele é só um termômetro, eu já entendi isso. O que eu autorizei ser desrespeitado em mim? Isso é consciência, descrençante. É assim que a gente começa a lidar com esse sentimento, a não empurrar para debaixo do tapete. A gente não deixa mais esse sentimento fazer parte da nossa sombra. É simples. É simples. Entre em contato com esse sentimento. E aí anota aí. E vou fazer mais um parêntese. Se você não aprender a lidar com seus sentimentos, quem vai controlar os seus sentimentos é o outro. Aí sim tem controle. O sentimento quem sente é você. Você sente. Só que se você não aprende a lidar, porque você nem sabe quais são as crenças que estão aí como base, quem é que vai controlar sim? O outro. O outro vai controlar você. Se você não sabe o que é importante para você, você não sabe quais são as crenças envolvidas. E quando eu falo de sentimento, eu estou falando então de um processo inconsciente que representa as minhas crenças limitantes inconscientes. Quando eu falo de um sentimento, entre aspas, doloroso, tá bom? Então, perguntas que você vai se fazer se a resposta para você, quando eu te perguntei, né? Eu tô bem? Sim. Se a resposta foi não, e aí você começou a pensar em valores que estão sendo desrespeitados, comece a se fazer mais perguntas. O que é que eu estou sentindo? Eu consigo nesse momento dar um nome? Não importa qual é o sentimento. É só para você entrar em contato com essa frequência, tá? E aí a gente usa o córtex, faz pergunta. O que é que eu estou sentindo? Anote aí.
De onde vem esse sentimento? Camila, e se minha mente não der a resposta? É só um comando. O que eu quero é que você comece a aprender a lidar com esse sentimento. Fazendo perguntas sim, e tem diversas técnicas. Nessa noite o que eu quero trazer para você é mais consciência. E uma forma assim de você extravasar esses sentimentos, tá? De transmutar, já vou falar sobre isso. Mas comece a fazer perguntas. Então o que é que eu tô sentindo? De onde vem esse sentimento? Por que é que eu tô sentindo? A resposta não precisa vir agora. Provavelmente ela nem venha. Mas você está dando um comando. É isso que eu quero que aconteça. Continue se perguntando, descrençante, se a resposta então foi estou bem? Não. Ou em algum momento quando o sentimento negativo surgir, tá? Qual a crença aqui? O que eu acredito sobre mim que me faz sentir isso que eu estou sentindo agora? Ou isso que eu comecei a sentir? Essas são possíveis perguntas. Anote aí para que você tenha essa cada vez mais consciência e saiba lidar com tudo isso, tá? Outra pergunta importante, anotei aqui para eu não esquecer de falar para você. Eu posso fazer alguma coisa agora com esse sentimento? Mesmo que eu não saiba qual é o termômetro, qual é o gatilho, onde isso começou. Com esse sentimento, eu posso fazer alguma coisa agora? Se a resposta for sim, imediatamente faça. O que é que você pode fazer agora? Tem algo que está sob sua responsabilidade nessa noite, nessa sexta-feira, fazer? Às vezes você tem que fazer uma ligação. Às vezes você tem que tirar do cabeção com respeito e amor e colocar na materialização. Já vou falar disso. Escrever, por exemplo. Fazer uma ligação. Ir lá então e resolver aquele armário que está uma bagunça, que está te incomodando, que está te deixando ansioso, vai lá e arruma agora. Porque enquanto você enquanto você não trouxer movimento, vai ficar aqui no cabeção e vai te fazer sentir um desconforto. Camila, a resposta é não, não tem o que eu faça. Agora é que vem a questão. Aceitação. Aceitação é o seguinte. Aceitação não é um crediário, presta bastante atenção. Aceitação não é um crediário, não é um financiamento de 30 anos. Aceitação é, ok, eu não posso nesse momento fazer nada. Nada. Tá chovendo bastante, não dá para eu sair agora, porque eu não tenho como sair de onde eu estou. Um exemplo, me veio agora. Beleza, o que eu posso fazer agora? Tem resposta? Tem. Não tem, aceita. Aceitação é essa entrega, é esse soltar, é essa confiança, é esse dizer para você mesmo, ninguém precisa dizer. Tudo que eu posso, tudo que eu pude fazer eu já fiz. Ou eu já me perguntei e não tem nenhum recurso que esteja à minha disposição nesse momento. Então a única coisa que eu posso fazer é soltar. A única coisa que eu posso fazer nesse momento é aceitar. Só que eu não vou casar com esse sentimento. Eu só não vou colocar para debaixo do tapete. Eu só não vou colocar para a sombra de novo. Eu vou entrar em contato com esse sentimento e anota aí. Tudo, já falei e vou repetir. Tudo. Uma pessoa, por mais desafiador que ela seja na sua vida, ou um sentimento, por mais desafiador que esteja aí no seu corpo, no seu campo, quer ser amado, quer ser acolhido e quer ser aceito. E quando a gente bate de frente, é aquela lei, terceira lei de Newton, se não me engano. Resistência, resistência, resistência. Eu vou fazer uma força contrária. Então eu estou empurrando aqui, eu não posso sentir, eu não posso sentir, eu não posso sentir. E essa força contrária, porque é uma lei, vai trazer, vai sentir, Camila, vai sentir, vai sentir. Aceita, ok, eu tô triste. Mas eu já sei que eu não fiz um crediário de 30 anos com essa tristeza. Por quê? Porque eu já conheço, por exemplo, eu já conheço uma técnica e vou aplicar. Porque eu posso ter aqui, ó, gratuitamente a respiração à minha disposição. Porque eu posso me fazer perguntas. Porque eu posso meditar nesse momento. Vou falar de meditação, tive uma pergunta que eu recebi sobre meditação e visualização. Vou explicar para vocês também, tá? Então, faça essa pergunta, essas perguntas. Se não tem absolutamente nada que você possa fazer nesse exato momento, sexta-feira, 8h25 da noite, aceitação, entrega. Ok, tristeza, eu sei que você tá aí. E você quer, ó, me servir. Opa! Você quer me servir uma informação.
Você quer me passar uma cura que depende só de mim. E eu aceito isso. Muito bem, o que mais que vocês vão fazer então? Escreva num papel em branco. Eu acho que eu tirei o papel daqui. Tirei mesmo, minha gente. Tinha um papel em branco que era para vocês. Eu ia fazer um exemplo, né? Sentou, como eu falo, centrou, respira e escreva. Escreva tudo o que você está sentindo. Coloque essa energia, essa cinética, essa força para acontecer. Você precisa tirar essa massa que está em você, que nós somos massa também, mas não só isso, para colocar em movimento. E uma das formas, se não tem nada minha como recurso aqui para que eu haja, para que eu faça, mas eu tenho um papel, eu tenho uma caneta de preferência, não no celular, nem no computador, pega um papel, pega uma caneta e escreve tudo o que você está sentindo. Exterioriza isso, coloca para fora. Escreve, 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 até você se sentir esvairido, sem energia nenhuma, porque isso é transmutar. E mais do que isso, você vai picotar, como eu já ensinei, e vai queimar esse papel. O fogo é um dos elementos que transmuta essa frequência, essa energia. Porque quando eu estou escrevendo e estou falando de um sentimento, de um contexto, de um termômetro, de uma realidade financeira, de uma falta, seja lá o que for, isso é uma energia. E você precisa dar vazão para essa energia. Então escreva, depois picota e depois queima, transmuta. Camila, o que é que você então me diria que eu não posso fazer? Não posso, você pode fazer tudo, né? Só para contextualizar, o que é que vocês não devem fazer para que não aumente esse sentimento negativo? Reclamação. Porque olha só, meu chefe brigou comigo e eu tenho uma crença de incapacidade, aí eu colo com esse chefe, aí eu fico triste com esse chefe, eu começo a reclamar do meu chefe para minha irmã, pro meu marido, pro meu grupo no WhatsApp da família. Eles podem fazer alguma coisa? Eles realmente podem te ajudar? Fale. Não pode te ajudar em nada, você vai colocar mais fogo, vai colocar mais lenha na fogueira. Então escreva. Vai lá, pega o seu momento, o seu papel e escreve tudo que você está sentindo. Não adianta reclamar para quem não pode te orientar, para quem não pode te ajudar, para quem não pode fazer nada naquele momento por você. Inclusive, ninguém pode, no máximo ele vai te acolher se essa pessoa tiver consciência. Não vai colocar mais lenha na fogueira, vai te mostrar, olha, a responsabilidade é sua sobre isso. É o seu processo de cura, é o seu processo de transmutação. O que é que você pode fazer? Conversar com esse chefe? Sair do trabalho? Vai resolver? Fechado? Outra coisa que vocês não devem fazer, se colocar no papel de vítima. Por quê? Se colocar no papel de vítima, e às vezes, minha gente, isso é tão automático, porque foi isso que nós aprendemos, que alguém faz uma maldade pra nós, né? Nós deixamos porque nós que sentimos, e a gente se coloca na, ai, coitadinha de mim, né? Eu já paguei, eu disse pra pessoa, falei que era pra fazer de um jeito, ela não fez. Ah, mas eu avisei meu marido. Poxa, mas eu comprei isso aqui, eu combinei isso aqui. Primeiro momento, opa, traz consciência, lembra? O que é que verdadeiramente muda? A consciência. Estou no papel de vitimização. Vou fazer um crediário com a vitimização? Não. Camila já falou que é para eu aceitar esse papel, mas não casar com ele. E o não casar é começar então a fazer perguntas. O que é que eu tenho sob minha responsabilidade agora? Isso é trazer autorresponsabilidade. O que eu tenho nas minhas mãos para mudar isso agora? Isso é não fazer crediário, mas não é negar também. É muito sutil, minha gente. Eu sei que é um desafio, mas é prática. Eu consigo, você consegue também. É prática, é repetição. A gente não nasce sabendo lidar com as emoções, lidar com os sentimentos. Mas a partir desse sentimento que quer nos servir de informação, servir de transmutação, servir de cura, a gente aprende a lidar. A lidar. Fechado? E só pra gente fechar essa pergunta, eu vou passar para as próximas sobre o medo. Medo, o que é o medo? Tem como base também, as nossas crenças têm como base o medo. Tem um livro, eu sempre falo dele também para vocês, Um Curso em Milagres. E esse livro demonstra que existem apenas duas grandes forças
medo e amor. E todos os outros sentimentos que nós, seres humanos, né, denominamos, interpretamos, né, são ramificações dessas duas grandes forças, dessas duas grandes bases. O medo, e aí vem a angústia, e aí vem a ansiedade, aí vem a tristeza, e o amor, que vem a gratidão, que vem a paz, que vem a aceitação, tá? Dessas duas grandes forças, vale muito a pena, é um livro complexo, mas é de grande expansão. Então, se eu tô sentindo medo, é porque eu ainda não controlo alguma coisa, é porque eu ainda não conheço alguma coisa, é porque ainda tá num quarto escuro. É igual quando a gente é criança. As crianças têm medo, né? Porque elas não foram lá no quarto ainda, acenderam a luz e olharam para tudo, elas ainda precisam da nossa mão, né? Porque elas ainda não enfrentaram, mas depois que elas vão no quarto, ligam a luz e veem que não tem nenhum monstro ali. E às vezes a mãe, o pai, vai lá embaixo da cama para olhar, olha aqui, filho, não tem nada aqui. Esse medo vai diminuindo, mas para isso acontecer, eu preciso ir lá e acender a luz. Eu preciso ir lá e enfrentar a escuridão. O medo é só algo que a gente não controla ainda, que o ego não controla, que a gente ainda não conhece. E quando a gente vai e enfrenta, esse medo perde a força sobre nós. Fechado? Então vamos para a próxima pergunta. Lembrando que eu vou falar da minha dieta de rejuvenescimento e emagrecimento, que chama PP, tá? Então vamos lá. Camila, posso fazer visualização enquanto eu medito? Não. Visualização e meditação são coisas bem diferentes, tá? Apesar de muitas pessoas interpretarem como isso, Aninha, um curso em milagres, como a mesma coisa, não é. Inclusive, meditação é um estado além da mente. Eu sou uma das pessoas que digo para os alunos, né, faço a gravação de meditações guiadas, mas meditação não é uma técnica, minha gente. Meditação é um estado além da mente. E não existe uma forma de eu te ensinar um passo a passo, você só pode experimentar. Assim como todo esse processo de sentimento negativo. É prática. Meditação é o que se fala, né? Todo mundo fala, uma técnica de meditação. Na verdade, existem diversas técnicas que te levam à meditação. A meditação é um processo de presença, é um processo que só você vivendo. Ai, Camila, minha mente é muito agitada, por isso que você tem que ir lá, começar a sentar, respirar, focar num ponto. É a conexão com o divino. Meditação é algo que é só vivenciado para você saber o que é isso. Meditação é um estado não mente, é um estado de amor, de puro amor, de contemplação, de conexão com Deus, conexão com o todo, conexão com esse amor, conexão com tudo que existe. É um processo, é um estado, não é uma técnica. Apesar de as pessoas dizerem técnica de meditação, existem vários recursos, várias formas para você chegar no estado de meditação, nessa conexão. Paramahansa Yogananda ensinava, né, eu gosto muito de citar esse livro, Autobiografia do Yogi, porque ele une espiritualidade e ciência, que cada vez mais está acontecendo essa conexão, que meditar é entrar em contato com o Deus. Se você se concentrar em Deus, só em Deus, e praticar isso todos os dias, você vai meditar, você vai entrar nesse estado de meditação. O que você faz então, Camila? Eu faço um processo de guiar o ser humano que ainda não sabe meditar, né? E não deixa de ser uma meditação, é uma prática, não é uma meditação, é uma prática para se chegar a esse estado de puro amor, de contemplação, de conexão, um estado além da mente, de presença. Mas visualizar, que é diferente de meditação, tá? Para quem fez essa pergunta, visualizar é uma ação, é um pensamento em ação. Eu tenho movimento na visualização. Eu vou seguindo com a Camila nesse contexto, nessa pegada, nesse fluxo, nessa energia, nessa bolha, nesse triângulo, nessa pirâmide, nessa conquista, nessa meta. Então são coisas diferentes, tá bom? E o meu pedido para você, inclusive, para que você lide melhor com esses sentimentos, entre aspas, negativo, é meditação. O seu corpo não vai querer. É como se você tivesse nesse copo aqui, minha gente, aqui embaixo, muita terra escura,
muitos sentimentos, muitas memórias negativas, tá tudo escuro aqui. Aqui é o inconsciente. E quando você começa a meditar, essa terrinha, essa terra preta, esse processo inconsciente, todas as memórias dolorosas que estão aqui começam a emergir para a consciência. Você começa a ter catarses, por exemplo. Você começa a ter desconforto, sim. E quem é que paga o preço? As pessoas param no meio do caminho. Essa coisa de meditação não é para mim, não. Essa coisa de reprogramação mental não vai dar certo, não. Essa coisa aqui de entender como eu sou verdadeiramente, não, isso não é para mim, não. Some. Só que vai começar a doer de novo e essa pessoa vai fazer um movimento para entender o que é que tá acontecendo com ela. Dói de novo, somatiza em dívida, somatiza em relacionamento destruído, somatiza em dor física e emocional e começa o movimento de novo. Aí a terra começa a emergir, ó. Ela sai do fundinho do inconsciente e vai para a consciência. Ah, não tá doendo. Camila, tira essa dor de mim, me dá um remédio, pelo amor de Deus, faz alguma coisa porque tá doendo, eu vou parar. É assim que acontece. Só que quantas coisas aqui embaixo a gente começou a acumular durante décadas. Décadas. Que você quer automaticamente, como uma pílula mágica, que tudo se resolva. Aí a gente está falando de uma outra lei, de uma primeira lei, né? Eu não falei de lei nenhuma ainda. Lei universal. A lei da causalidade. Terceira ou sexta lei. Tudo que eu planto agora, vocês que estão numa sexta-feira, quase 9 horas da noite, vocês estão plantando um novo PEC, um novo pensar, uma nova emoção, uma nova comunicação e um novo comportamento. Vocês estão expandindo consciência. Só que mesmo que vocês estejam plantando um novo PEC, uma nova realidade que começa a ser plantada hoje para ser colhida amanhã, e esse amanhã pode ser amanhã mesmo, pode ser a semana que vem, pode ser o ano que vem, pode ser na década que vem, já aconteceu muitas plantações, sua responsabilidade. Você já plantou um monte de PEC lá atrás. Você já plantou um monte de semente lá atrás. Isso não é castigo, é lei universal. É lei do fluxo, é lei de crescimento, é lei da evolução, é lei do seu processo de expansão. Então não é para você se culpar, é para você aceitar. E aceitar não é se conformar, como eu sempre digo. Aceitar é ok, eu me rendo. Eu entrego, eu solto. O ego não quer soltar, por isso é um grande desafio. Mas é uma repetição, é um processo, é um dia depois do outro. E a aceitação é, ok, tristeza, eu sei que você tá aí. Eu sei que tem crenças aí, eu sei que você quer me dizer alguma coisa. Ou quando eu tô na meditação, começa 5 minutos. A mente vai ficar ali, no estado de contemplação, fixa. Tendo um contato com Deus? Ainda não. Ainda não. Pode ser que demore. Só que aí você tem que fazer a escolha de pagar o preço. E fazer todos os dias. Não é um dia sim, outro não e acabou. Só vou fazer isso ano que vem. Para emergir toda essa impureza, todas essas memórias, todas essas crenças, todas essas dores que o corpo físico sente, precisa de repetição. Até que você não precisa mais sentir uma dor absurda como você está sentindo hoje. Esse sofrimento. Porque você já transcendeu isso e vai acabar? Não, vão vir outros desafios para você ter contato com novas partes suas. Para você transmutar, para você curar. Porque o sentimento negativo não serve para te ferir, ele serve para te servir. Ele vai trazer informação. Vai sair do inconsciente e vai vir para a consciência. Para você se curar, para você transmutar. Para a partir de uma dor, você aplicar uma técnica. Começar a meditar, por exemplo. Mas tem que pagar o preço. Então vamos lá. Como é que faz para controlar a emoção da raiva, Camila? Como é que faz para controlar a raiva? Não controla. Que isso, Camila? Você é louca? Às vezes, né, minha gente? Não se controla a raiva. Raiva que também é uma reação, primeiro uma emoção química, tem uma descarga elétrica, depois eu interpreto com o meu cabeção, com todo amor e respeito, eu dou um significado, isso é raiva. É igual quando a gente aprende, isso é tristeza, isso aqui é angústia, isso aqui é ansiedade. Alguém me ensinou que é. Não importa o nome. É só para que porque o seu cabeção quer um nome para esse sentimento. E esse sentimento, que é uma amplitude de frequência, é uma frequência, ela tem um movimento.
mais denso, menor, maior. É um sentimento, certo? Que você está sentindo para transmutar, para se curar. Mas a raiva a gente não controla. A gente dá vazão para ela. Você não vai sair batendo em ninguém, mas você precisa... o que eu quero dizer, minha gente? A raiva, ela é um sentimento de poder, de força. Você precisa dar vazão para ela. Você precisa, por exemplo, se movimentar seu corpo. Como eu falo, as pessoas elas se assustam até. Pega uma almofada e soca a almofada. Não é para socar o marido, não é para socar a esposa, nem o cliente. Mas dê vazão, vai correr, vai fazer um exercício físico. A raiva não é aconselhável que naquele momento da raiva você vá meditar, por exemplo. É como se você tivesse tomado um café. Não vai tomar café e vai meditar. Medita primeiro, depois você toma café. Porque se você ainda não tem essa prática, você vai ficar mais acelerado. Então, você precisa dar vazão para a raiva, não controlar. E quanto mais você dá vazão, se faz perguntas, qual foi o termômetro que me fez isso? Qual foi o contexto? O que crença tá aqui? Que sentimento é esse? Que sombra que eu reprimi? Qual foi o processo de repressão que me faz sentir raiva? Que me faz ter uma explosão diante do meu chefe, diante do meu marido, diante da minha esposa, dos meus filhos? Porque depois que você tem essa explosão, dá vazão para ela e começa a se fazer perguntas, você traz para a consciência e essa vazão faz você diminuir a cada vez que você traz consciência, daqui a pouco essa raiva ela não te domina mais, para esse contexto não te domina mais, para esse termômetro que é o marido, que é o chefe, não te domina mais, porque você já trouxe consciência e você já deu vazão, então diminui a amplitude de frequência, então não controla, você precisa dar vazão para essa potência que é a raiva, tá bom? Olha a outra pergunta. Camila, sorte existe? Sempre falo que não tenho sorte. Toda vez que você diz que você não tem qualquer coisa, é um comando e mais do não ter você vai ter. Mais do não ter você vai ter porque é um comando, é uma crença. Se você acredita que você não pode ser feliz, não adianta. Por mais que o outro tente te fazer feliz, não haverá felicidade, porque esse é um comando a partir das suas crenças. Agora, sorte existe? O que existem são leis que você não conhece. E quando você não conhece essas leis, você dá o nome de sorte, por exemplo. Ai, Camila, que absurdo, mas eu acredito na sorte, tá tudo bem, é sua crença e eu respeito a sua crença. Mas, quando acontece alguma coisa e você não conhece as leis, uma delas, como eu falei já nessa live, que é a causalidade, tudo que eu tô plantando, eu vou colher, não tem jeito. Essa é uma lei. Assim como tem a lei da gravidade. Você querendo que ela exista ou não, ela vai existir. Como a lei da vibração, a lei da atração, ela existe. Existe um polo positivo e existe um polo negativo. Existe a atração e eu estar repelindo, como os ímãs, né? Então, eu tenho uma força que atrai esses ímãs, ó, olha, é que vocês não dá pra sentir a força, né? Tem uma força que atrai esses ímãs e tem uma força que não permite que eles cheguem próximos. Tá dando pra ver? Tem aqui, ó, uma retração. Não vai, minha gente, não vai. Nós temos esse campo eletromagnético para atrair e para repelir, é uma lei. Ela existe. Ela acontece o tempo inteiro. Da mesma maneira, quando você não sabe e diz que é sorte e ainda repete para você que você não tem, o que você está fazendo é, bom, Camila, eu não tenho sorte. Por quê? O que você fez lá no passado não é para você se culpar, descrençante, isso não é para que você se sinta que está no castigo, nada disso. São leis a partir do livre-arbítrio que Deus nos deu, por conta de todo o amor que Ele sente. Esse amor, essa inteligência divina que você, se não acredita nesse Deus, nesse amor, nessa natureza, existe um livre-arbítrio. Você planta o tempo inteiro o que você quiser, mas é você quem vai colher, não é seu chefe, não é seu vizinho, não é seu filho, é você quem vai colher. Então, se você plantou alguma coisa lá no passado e hoje você está colhendo e diz que é falta de sorte, na verdade é uma lei que você não conhece, tá? A lei da causalidade, uma das leis. Chegou a hora da minha dieta. Camila, manda dieta de emagrecimento? Como é que você está fazendo para emagrecer e para ficar tão mais jovem? Seguinte, a dieta chama-se PP, marca aí, pagando o preço.
Você paga preço, descrençante? Para reprogramar suas crenças, para chegar no quilo que você quer, para ter a vitalidade e a disposição que você quer. Você está fazendo isso? Aqui eu faço é PP, pagando o preço. Acorda mais cedo e vai treinar. Recebe estímulos para que você chegue no peso que você quer. Faça a sua meditação todos os dias. Seu corpo não quer, medite. Isso eu faço. Medita, meditação. Estado de além da mente. Faça jejum. Para mim é importante, é um valor para mim. Faço isso também. Então tô dizendo aqui tudo que eu faço, tá? Mas tem que pagar o preço, tem que acordar mais cedo, tem que dormir mais tarde. Tem que ficar com sono no meio do dia. Ou tem que tirar um soneca também. É pagar o preço. Muito bem. Camila, tenho um amor muito grande pelo seu trabalho. Qual seria o melhor caminho para eu iniciar nessa profissão? Começando. Comece. Eu demorei até que muito, minha gente, para estar onde hoje eu faço e amo o que eu faço, dentro do método Descrençar. Porque eu tinha uma crença de eu preciso ser perfeita, né? E isso é uma questão de crença. É uma necessidade que eu tinha de controle, de que esteja todos os equipamentos, os melhores, a perfeição, o computador, a câmera, a luz, a ação. Comece, simplesmente comece. Se você acredita que para o trabalho que você vai executar, a formação em psicologia é importante, eu vou dizer para você, a formação de psicologia era um grande amor da minha vida e eu fiz. Imaginando que eu sempre fosse trabalhar para uma empresa, eu nunca quis ter um consultório. A gente faz estágio na época de faculdade, mas eu sempre queria grupos, eu queria trabalhar com muitas pessoas, eu queria trabalhar com gente, e aí eu fui para a indústria. Se você precisar trabalhar para uma indústria, para uma empresa, e isso exige uma certificação, um diploma, faça. Mas para ter resultado, presta bastante atenção, para ter resultado você não precisa da psicologia. Você pode ter outros caminhos de formação, não existe só uma formação, a psicologia é a minha formação, mas não é a única. Se você quiser trabalhar como empreendedora, por exemplo, ser uma empresária, ajudar pessoas, fazer vídeos, você não precisa de uma formação em psicologia, por exemplo. Você pode fazer várias formações que sejam mais rápidas, porque a psicologia são 5 anos. Você pode fazer uma bela formação como coach, fazer uma formação em coaching, né? Mas pesquise bastante, porque tem de tudo por aí, né? Então pesquise bastante, né? Mas, principalmente, não espere estar pronta para fazer. No trabalho que você já tem hoje, nessa indústria, nessa sociedade, já contribua, já esteja ali presente. Ouça, não faça julgamentos, acolha, porque tudo e todos queremos ser amados, acolhidos e aceitos. E quando precisar puxar a orelha, puxa a orelha. E só ajude quem realmente quer ajuda. Porque tem pessoas que dizem, Camila, você me ajuda? Ajudo. Aí eu falo tudo que a pessoa tem que fazer, orienta essa pessoa, aí ela não faz. Aí ela justifica. Aí ela diz, não deu tempo. XPTO. Mas porque eu tava com isso. Porque eu tava com aquilo. Oi? Não quer ajuda. Não quer a dieta PP, que é pagar o preço. Porque tem que pagar o preço. Não tem outro jeito. Tem um passo a passo? Tem. É fácil? Não. É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque a gente tem uma programação aqui, ó. E a gente prefere muito mais ficar na nossa zoninha confortável, porque é mais gostosinho. Eu não preciso gastar energia. Eu não preciso me enfrentar. Eu não preciso ir lá no quarto e acender a luz e ver que não existe um monstro. O monstro tá dentro de mim só. Esse medo é só meu, só eu sinto. Mas para isso eu preciso até me movimentar até o quarto para acender a luz. Então, faça com o que você tem nesse momento. Trabalhe muito, muito, pague esse preço, mas não é com esforço. É com amor. Esforço, você até ganha dinheiro, mas suado. É desafiador, é difícil. Faça aquilo que ressoa com você. Se você quer um trabalho igual ao meu, se você, que honra minha, né? Que honra minha. Respeitar, gostar desse trabalho e querer esse caminho como o meu, faça com o que você tem agora nas mãos. Respeitando você, respeitando o outro, respeitando os valores sem julgamento. Colocando em prática onde você está, nesse momento, com o que você tem. E vai se atualizando sim, mas trabalhe muito, ajude muito, estude muito. Essa é a base que o professor Hélio Couto também nos ensina. Porque é assim que a gente entra no fluxo de prosperidade, inclusive. Só ajude quem queira, realmente. Não esquece disso. Então, trabalhe muito, aquilo que ressoa com o seu coração. Trabalhe muito, estude muito. E contribua muito. Só que só contribua quem realmente quer a contribuição. Não é aquele que fala, é aquele que faz. É diferente.
Uma coisa é eu falar, eu vou fazer, Camila. Inclusive vou fazer seu curso. Inclusive vou fazer sua mentoria individual. Vai lá, paga e não faz. Ei, eu vou dar um caminho, mas eu não sou você. Eu não faço por você. Eu seguro sua mão e vou te dando orientação. É você quem faz. Sabe por quê? Eu não posso fazer por você? Até tem hora que eu gostaria. Tem hora que eu faço até demais. Senão eu vou entrar no seu livre-arbítrio. Senão eu vou pegar essa carga pra mim. Vou grudar no meu livre-arbítrio, no meu processo de evolução. Vou ter que pagar por isso. É você quem faz, não sou eu. É você quem escolhe, não sou eu. Eu te dou um caminho. Assim como eu recolho os caminhos dos meus mestres, dos meus mentores, dos meus professores. Mas eu faço. É fácil? Claro que não. É um desafio. Mas a gente tem que querer. E medite muito. Medite muito. Pague o preço. Minha gente, eu falo demais, né? Nossa. Mas vamos lá, deixa eu ver se tem perguntas. Não tem, vocês não têm pergunta não, é? Caiu aí? É isso, Marco, tem que pagar o preço, não tem jeito. Acho que não tem perguntas. Minha gente, vocês estão comigo? Acho que sim, né? Não caí não. A Celinha falou que caí, mas eu acho que foi lá, né, Celinha? Deixa eu ver se tem perguntas aqui no chat. A Gil diz, Gil, minha porqueira, também tô acho que dita PP, já treinei 2 vezes hoje e tô de dieta e também jejum intermitente. É isso aí, tô no caminho, é? Bate aí, Gil, porque se é importante pra gente, a gente tem que pagar o preço, não é não? Cleiton, seu canal é sensacional, prosperidade pro seu trabalho. Amém, Cleiton, amém, meu querido, mesmo pra você, de todo o meu coração, que você tenha exponencialmente prosperidade em todas as áreas da sua vida. Eu creio. Deixa eu ver se tem mais perguntas, minha gente. Alzira, gostaria de falar com você pessoalmente como faço. Marca uma consulta, Alzira. Vou deixar o telefone aqui. Lauro, marca aqui pra mim o telefone do suporte. Aí é só você marcar uma consulta comigo, tá bom? Um horário comigo. Eu acho que o suporte é 12981801756. Se não me engano, se o Lauro marcou aqui, eu fixo. Alguém pode marcar esse número para mim? 12981801756. Se não me engano, Alzira. Aí é só você marcar um horário lá com o suporte aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Lauro falou que é assim que faz. Fixar comentário, ó. Esse é o telefone do suporte, tá, Alzira? Será uma honra. Ah, Carolzinha, Aninha, começou a academia depois de descrençar. Por que, Aninha? Porque você é uma porqueira. Não, não é porque é porqueira, não. Porque nós não somos só mente, né? Nós somos mente, emoção, corpo físico, espírito. Nós temos vários corpos, várias partes. Nós não somos só o cabeção. Nós não somos só a emoção. Nós não somos só esse corpo físico. Nós temos todas essas partes. Todas elas. Parabéns, Aninha. A Irma diz o seguinte, Irma mulher, Camila, estou lutando contra a procrastinação, mas vivo tendo recaídas. Irma, primeiro, presta atenção. Aquilo que você vai ter resultados em médio e longo prazo, você precisa puxar para as suas principais horas, primeiras horas do seu dia. É lógico, Irma, que procrastinação tem como base o medo, tem como base crenças de perfeição, tem como base olhar e acreditar que não é capaz de fazer, de realizar, ou porque vai demorar muito, ou porque realmente não acredita em si. Tem como base também, Irma, acreditar que você não tem forças para fazer o que é importante para você. Você faz para o outro. Por quê? Muitas vezes você acreditou, primeiro, um pai te falando para fazer alguma coisa, uma mãe que falava o que era para você fazer, marido, chefe, sempre o outro te conduzindo. E aí quando você quer fazer alguma coisa e o comando vem de você, se você não acredita que é capaz, você não faz. Tem uma aula no meu canal do YouTube, procrastinação, eu até vou gravar mais atualizada, mas lá são informações importantíssimas para quem ainda está nessa pegada de procrastinação. Mas deixa eu voltar um pouquinho sobre aquilo que a gente não tem resultado imediato, Irma, serve para todo mundo que tem esse perfil também. E outra coisa, minha gente, procrastinação não acaba nunca. Nós temos, assim como sentimentos.
Nós temos a possibilidade de sentirmos o que nós quisermos, lembra? A gente não acaba, a gente tem como possibilidade, ponto. Então não se culpe, eu não consigo. Calma, todo mundo tem como possibilidade e existem estratégias. Além de, obviamente, você fazer diagnóstico das crenças que estão te segurando nessa procrastinação, tá? Tem que ter um grande porquê, Irma. Por que você quer fazer? O que é que você quer fazer? Não olhe para o como ainda. Olhe para o porquê, o que você quer. E nas primeiras horas do seu dia, defina, acordou. Se você acorda cedo ou se você acorda 10 horas, meio-dia, 1 hora, 3 da tarde, não importa. As primeiras horas você precisa colocar as ações que você só vai ter resultado em médio e longo prazo. E no horário, o tempo determinado. Então vamos supor que você defina a partir de hoje. Você já dá esse comando para você, porque amanhã, a hora que você acordar, você vai fazer aquilo que você está procrastinando para fazer. Você está empurrando com a barriga para fazer. Então, em quanto tempo você quer fazer? Camila, eu quero ter, 1 hora para fazer isso. Dê 1 hora no primeiro dia que você realizou, não continue fazendo. É 1 hora e acabou. Não, estou empolgada porque eu estou fazendo. Não, o seu cérebro precisa desse comando e precisa do prazer da entrega, do prazer da realização. Então, se você definiu que você vai fazer em 1 hora, dê 1 hora cravado, para de fazer o que você está fazendo e vai fazer o que você tem mais prazer fazer, tá? Essa é uma das estratégias que você tem para diminuir a procrastinação. E aí depois é pique, prazer imediato consciente. Você só vai ter esse pique que você vai definir, que pode ser um café, um seriado, que pode ser um sorvete, que pode ser um banho quentinho, que pode ser a conversa com os amigos, que pode ser entrar nas redes sociais e não ter ali muita preocupação do que você vai ver. Só depois que você entregar, depois que você fez aquilo que você queria ter feito, tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. O tem treino para perceber quando alguém faz sua energia despencar? Tem, olhando para o seu corpo, olha para você, respira, percebe. Eita, entrei nessa casa aqui, entrei nessa conversa entre amigos aqui, entre pessoas, às vezes não, a maioria delas, as pessoas fazem isso de forma inconsciente, né? Então, elas sugam a nossa energia, só sugam a nossa energia porque a gente abaixou a guarda. Tá? Porque a gente, de alguma maneira, recebeu estímulos negativos, estímulos densos, a gente começou a questionar nossa capacidade, nosso merecimento, a gente começou a ficar com medo, a gente baixa a guarda. E aí, o outro consegue captar e baixar essa frequência. Mas, Mas é só se perceber. Percebe o seu corpo, Observa, a gente precisa fazer isso várias vezes ao dia. Assim como a gente toma banho e escova o dente, a gente precisa fazer uma higienização do nosso sentir. O que é que eu estou sentindo agora? Assim como eu fiz aqui em alguns momentos de lives, eu faço. Respira, senta, centra, observa. E no momento em que você se observa, você já consegue ter, sabendo dos recursos para que eleve a sua frequência, para que você volte ao seu equilíbrio. Às vezes é um banho gelado, às vezes é, por exemplo, uma música bacana, às vezes é uma técnica de reprogramação, às vezes é colocar o pé na natureza. Inclusive, todo ser humano tinha que fazer isso 10 minutos por dia. Nós temos íons no nosso corpo, a gente precisa equilibrar essa energia. E a natureza é o melhor lugar. Não importa se o outro vai falar que você é louco, tá abraçando uma árvore, não importa, dá resultado, vai lá e faz. Coloca os pés na terra, fica lá por 10 minutinhos. Se vier emoção, hoje eu fiz isso e veio uma emoção, minha gente, mas eu chorava e deixei vir, porque o meu corpo estava precisando daquilo, estava precisando daquela descarga. E a natureza, essa mãe, tá ali para receber, tá ali paradinha, de braços abertos esperando. Então, se dê esse presente, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Nilo, na sua vivência, qual seria um número percentual realista de que pessoas que se comprometeram com a mudança e obtiveram os resultados projetados? Não entendi, Nilo. Na sua vivência, qual seria um número percentual realista de que pessoas que se comprometeram com a mudança e obtiveram os resultados projetados? Depende do que você... Que resultado é esse que você quer? Eu não sei se é através do seu trabalho, se é através do meu trabalho. Escreve para mim, Nilo, manda um direct,
Não sei se eu posso me aprofundar mais nessa pergunta, né? Mas depende muito do tipo de trabalho, que tipo de resultado. Se uma pessoa se comprometeu e ela, por exemplo, se ela se comprometeu em assistir uma aula inteira de 1 hora, e ela fez 100% esse comprometimento realizado, feito, entregue, né? Se eu tenho um grupo de pessoas que eu estou acompanhando, como eu não sei exatamente qual a gente precisaria se aprofundar. Se eu tenho um grupo de pessoas, né, e de 10 pessoas, dessas 10 pessoas, uma pessoa fez tudo o que foi orientado para fazer, né? Para mim já é 100%, porque uma vida que já entendeu a autorresponsabilidade, entregou, fez, mesmo que não tenha batido uma meta, mas já tem consciência das crenças, já tem recursos, já aprendeu os recursos para se aplicar, para mim já dá batida, para mim já cheguei lá no resultado que eu gostaria. Então a gente teria que se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Me fala mais sobre isso, que eu te ajudo com mais informações, tá bom? Se existe comprometimento, você não para até ter resultado. Laura tá respondendo, não sei se é o Nilo, amor. Exatamente. Se nós temos comprometimento, mas por que a gente tem comprometimento? A gente só tem comprometimento porque a gente tem um porquê. A gente tem o que seguir. Senão o nosso comprometimento, ele perde a força. Eu só me comprometo à medida que eu sei o porquê eu estou me comprometendo. Eu tenho uma meta, eu tenho um alvo. E aí, inclusive, eu posso falar não para as pessoas, porque eu tô falando sim para o meu alvo, sim para minha meta, tá? Ah, tá, Nilo. No geral, as pessoas se comprometem com a mudança inicialmente, depois não mantêm. É isso que eu tenho visto. Principalmente, não é só no método Descrençar, não, tá? Eu tô dizendo desde a minha época de seletista, quando eu trabalhava com grupos, inclusive, dentro de recursos humanos. As pessoas, elas querem, elas até começam, mas elas param. E por que elas param? Porque elas não alimentam esse comprometimento. Porque elas ainda acreditam que as mudanças acontecem em um segundo. Pode acontecer? Pode, mas não é uma regra. E quantas causas eu plantei lá atrás que eu ainda não aprendi, porque eu ainda não plantei novas causas, então a minha colheita vai demorar um pouco mais. Comprometimento é manter, e principalmente eu mantenho com foco no que eu quero. O que eu percebo muita gente fazendo? Então, eu já fui assim, tá? Compro uma formação. Aí, essa formação começa a ficar mais complexa. Eu não conheço, por isso eu tô fazendo a formação, eu tô aprendendo. Só que aí eu desfoco, Nilo. Eu saio dessa formação aqui em neurociência porque estava desafiador e começo a fazer um curso de metafísica. Porque o começo é mais simples. Aí eu começo a me aprofundar e falo, caraca, difícil, não consigo entender. Saio desse curso de neurociência, metafísica e vou para, sei lá, espiritualidade. Então, mas o que eu quero verdadeiramente? Onde é que eu estou colocando o meu foco? Quais têm sido os estímulos que eu estou recebendo todos os dias que estão me fazendo manter o foco ou estão me fazendo duvidar da minha capacidade? Não sei. Então são muitos elementos aí, tá? Eu não sei se eu consegui te responder aí. Marcos, nem todos aguentam pagar o preço. Nem todos. Só que as pessoas podem até desistir. Só que vai começar a somatizar de novo. Vai doer, vai doer, vai doer. Porque o que eu vejo, Nilo, pessoal, as pessoas ensinando muitas técnicas de manifestação. E eu falo disso, né? E existem muitas. As pessoas, ontem mesmo, né, tinha um depoimento na mentoria em grupo agora de uma manifestação de uma pessoa. Vários dias, toda vez tem, sempre, todo grupo tem manifestação e manifestação. Só que manter é outra história. Manter uma realidade, a efetiva nova realidade, precisa de comprometimento, precisa de ação, precisa de feitos, precisa de um novo PEC, precisa de alinhamento, precisa de pagar o preço, precisa de todos os dias. Eu sei o que fazer, mas não tenho avançado muito e acabo me cobrando. Precisa avançar, Adri. Se você sabe que você não está fazendo e você sabe qual é o caminho, você precisa fazer. Hoje não fez? Não se culpe. Tá tudo bem, você está num processo ainda. Só não tira da sua frente o seu alvo. Não tira da sua frente o que é importante para você. Porque o marido gritou, porque o chefe quis, porque... Ok, eles são importantes para você, beleza, mas não esqueça que você também é importante para você. Agora, se você está desfocando, será que realmente você quer mudança? Será que realmente você quer chegar lá?
Será que realmente você quer fazer e pagar o preço? Porque as pessoas me procuram para, por exemplo, emagrecer, só que elas querem que eu emagreça elas. Mas existe uma diferença tremenda nisso, minha gente. Eu não emagreço ninguém. Eu, no máximo, me emagreço. Eu não deixo ninguém mais novo. No máximo, eu mostro um caminho e essa pessoa quem tem que trilhar. Essa pessoa que precisa fazer o movimento. Porque é ela o dono ou a dona da vida dela. Eu sou dona da minha. O outro é dono da própria vida. Né? Por favor, fale sobre o controle em relação às distrações. Nilo, controle em relação às distrações. Vamos supor que você está estudando. E agora, nessa época de que toda mudança, todo mundo está trabalhando em casa, as pessoas, as famílias, as pessoas da família não se acostumaram, por exemplo, que o Nilo tem que trabalhar em casa. O que ele tem como... Quais são os recursos que o Nilo tem para conseguir trabalhar em casa? Tirar todas as distrações da frente. Avisar a família que ele está trabalhando das 7 da manhã até as 16, até as 17. Que precisa dar um comando, bater na porta, mandar uma mensagem. Foi isso que eu treinei os meus filhos, por exemplo. Você precisa conhecer, Nilo, quais são as distrações do seu dia a dia. O que te tira do foco? E o que você mais precisa de foco? Você tem que fazer nas primeiras horas do seu dia. Isso são estratégias. Outra coisa que eu ensino os alunos, por exemplo, né? Você está estudando, se você sabe que você desfoca, acelera o vídeo. Tem aulas minhas dentro do método Descrençar que tem 1 hora de duração. Né? Eu até falo rápido, só que se você percebe que você desfoca muito rápido, acelera um pouco. Assiste mais de uma vez, mas você diminui o tempo. Você ganha mais tempo. O que é que tira, primeiro, para você diminuir essa distração, você tem que saber o que é que tira a sua concentração, o que te distrai. Porque quando você conhece o inimigo, você já sabe o que é que você vai fazer para lidar com esse inimigo. Se você já se conhece, você sabe o que é que você precisa enquanto recurso para focar. Ok? Vamos ficar aqui até amanhã. Minha gente, não. Beijo para vocês. Se tiverem mais dúvidas, ou acho que hoje eu já coloco mais caixinha de perguntas ou amanhã. E aí eu respondo, tá bom? Oi, Juju, minha porqueira. Minha gente, gratidão pela presença de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho mais nessa sexta-feira. Vocês são demais, porque não é todo mundo que paga esse preço. Segunda-feira estamos juntos de novo. Não chora. Recebe meu amor, meu beijo de todo mundo. Vamos juntos segunda-feira, certo? Quinta-feira estarei aqui, acredito, se Deus quiser. Não na sexta, na quinta-feira. Fechado? Beijo pra vocês. Coloque em prática, hein? É pra pagar o preço. Beijo, Marcos. Beijo, Celinha, Claudinha, Adelia. 1731. Dina, minha porqueira. Angel Borba. Irmã, mulher. Amo também. Nivinha, boa noite. Edu, gratidão. Juju, minha bichinha. Cleiton, boa noite, minha gente. Bom final de semana.